E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos então hoje dar prosseguimento à disciplina de introdução à medicina veterinária. E hoje o assunto que nós vamos discutir é sobre o registro de título de especialista, juntamente ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Basicamente, pessoal, então depois que nós nos formamos e nós temos aí então acesso à carteira de registro profissional, de acordo com a resolução número 935, que data de 10 de dezembro de 2009, nós temos então as normativas que vão nos direcionar como então fazer o registro do título de especialista nas mais diversas áreas que a medicina veterinária contempla. De acordo com essa resolução, pessoal, né, nós temos então o registro de título de especialista, nos norteando e nos então trazendo quais são os requisitos básicos, né, e quais as normativas que nós devemos seguir caso nós quisermos então termos o título de especialista registrado junto ao conselho. Então, pessoal, caberá ao plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária o exame dos documentos probatórios, assim como a aprovação do registro de título de especialista. E aí nós temos dois parágrafos, então, que complementam esse artigo número 2, né? O primeiro é que determina, então, ser vedado o registro de duas especialidades com base no mesmo curso realizado. Então, por exemplo, eu não posso ter duas especialidades. Por exemplo, clínica de cães e clínica de gatos, né? Então, eu sou especialista em clínica de cães e clínicas de gatos no mesmo tipo de curso. Não, na verdade, eu vou ser especialista em clínica de pequenos animais. Ponto, tá? Então, nós não podemos, com base em um único curso, registrar duas especialidades em cima desse curso. Eu posso sim, então, fazer dois títulos de especialista e registrar esses títulos junto ao Conselho Regional. Então, por exemplo, eu posso fazer um curso de especialista em dermatologia animal. E depois, dentro desse curso de especialista, eu posso então fazer uma nova especialização voltada, por exemplo, para dermatopatias de gatos, por exemplo. O curso básico ele é né? Eu só posso ter uma especialidade em um único curso, mas no decorrer da minha vida profissional eu posso ter até dois cursos registrados no conselho como especialista. No artigo 3º da resolução, nós temos então que para o registro do título de especialista, junto ao Conselho Regional, o médico veterinário deverá recolher à tesouraria do órgão o valor estipulado em resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E aqui eu trago para vocês, né? Então, se vocês puderem acompanhar aí na segunda linha, né, das outras taxas, eu tenho o registro de título de especialista no valor de R$ 138,40. Então, essa é a taxa vigente para o ano de 2020, caso eu queira, então, registrar o meu título de especialista juntamente ao órgão competente. De acordo com o artigo 4, pessoal, eu tenho que os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária procederão ao registro dos títulos de especialistas conferidos pelas sociedades, associações e colégios. Depois eu vou trazer para vocês todas as sociedades, todas as associações e todos os colégios que estão registrados hoje no Brasil, né? Lembrando que essas sociedades, essas associações e esses colégios podem ser de âmbito nacional, que congregam contingentes de médicos veterinários dedicado às áreas específicas do seu domínio de conhecimento. Então, vocês vão perceber que cada perfil terá, então, uma área específica para se dedicar e para conferir, então, os títulos de especialista. No artigo 5º, pessoal, nós temos que as sociedades, as associações e os colégios que pretenderem habilitar-se a conferir títulos de especialista em condições de registro
junto aos conselhos regionais, ficam sujeitos à apresentação ao CFMV, né, ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, dos critérios que nortearão a oferta desses títulos. Então, se as sociedades, se as associações e os colégios desejarem habilitar-se para conferir os títulos de especialista, eles deverão então entrar em contato com os conselhos regionais, que irão então fornecer a documentação exigida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a partir daí então eles terão o norte de como oferecer então os títulos aos médicos veterinários interessados nessa especialização. E aí, pessoal, então, nós temos que a entidade interessada em habilitar-se para a concessão de títulos de especialista terá que encaminhar, então, ao Conselho Federal de Medicina Veterinária requerimento instruído com os seguintes documentos: cópia do estatuto aprovado e registrado em cartório de títulos e documentos, constando no seu texto que a entidade tem como finalidade também emitir o título de especialista, o número de filiados legalmente vinculados à entidade por unidade de federação e a cópia das normas regulamentadoras de concessão de título de especialista. E, nesse caso, essas normas, então, precisam conter basicamente essas informações: o sistema de seleção dos candidatos disposto em edital de ampla divulgação no território nacional, o sistema e o período de avaliação relacionado nome, a titulação dos avaliadores e a forma de divulgação dos resultados, a definição da carga horária e a duração dos cursos de especialização, indicando a distribuição percentual dos conteúdos teóricos e práticos presenciais. Então, percebam aqui, pessoal, que todo o processo prático será presencial, não poderá ser fornecido de outra maneira. Critérios para a revalidação do título de especialista a cada 5 anos e o arrolamento dos eventos que forem realizados. Percebam então, pessoal, que para uma instituição fornecer o título de especialista para um médico veterinário, ela não pode pura e simplesmente abrir as portas e começar a fornecer cursos e processos de especialização. Na verdade, ela precisa estar integrada com o sistema, né, com o conselho, tanto regional como federal de medicina veterinária, para que então o próprio sistema, né, o próprio conselho possa então nortear e aceitar o que pode e o que não pode fazer dentro das ideias de fornecimento do título de especialização. Se a gente for pensar, pessoal, em todos esses processos que foi passado aí para vocês, né? Então vamos pensar assim: na parte do sistema de seleção dos candidatos, precisa também constar não só como esse sistema, como a seleção dos candidatos vai ser feito, mas eu também preciso ter a nota mínima de aprovação em provas de conhecimentos específicos, sendo então que essas provas podem ser teórico-práticos, a forma de avaliação do currículo Lattes do candidato, com todas as qualificações desses alunos, e cada qualificação então terá um sistema de pontuação diferenciado. No caso, pessoal, se nós formos pensar na carga horária e na duração dos cursos, tudo isso também já é direcionado pelo conselho, tá? Então, nós teremos que ter, no caso, né, dos percentuais de conteúdos teóricos e práticos presenciais, nós temos uma carga horária mínima de 500 horas, das quais 400 horas deve ser na área específica e 100 horas em atividades práticas que devem ser cumpridas, então, no máximo em 36 meses, tá? Temos esse prazo para que o processo, então, né, seja mantido e válido para todos aqueles candidatos. Em relação aos eventos realizados, né, então, no quinquênio, ou seja, nos 5 anos imediatamente anterior evidenciado, a sua capacidade de oferecimento de eventos para a perpetuação do título de especialista. Então, pessoal, quando a instituição que pretende fornecer o título de especialista,
então, for solicitar, né, para que conceda os títulos de especialista ao médico veterinário, então a instituição precisa estar respaldada e fornecer todos esses dados, então, ao conselho. Isso não é para uma única instituição, são para todas aquelas que pretendem, então, fornecer os títulos de especialista. E para finalizar, pessoal, o artigo 5º, né, que nós acabamos de detalhar todos os documentos, né, que a instituição de ensino superior precisa para ter e poder fornecer a qualificação de especialista, nós temos o parágrafo 2º, que diz que a habilitação se efetivará por meio de resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, após a apreciação do processo devidamente instruído. Então, a entidade que deseja fornecer, né, essa qualificação e o título de especialista irá enviar toda a documentação, né, todos os registros para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que determinará se essa entidade será capacitada ou não para fornecer os títulos de especialista. E aí, pessoal, de acordo com o artigo 6º, né, nós temos a informação de que é vedado ao registro de título de especialista por entidade não credenciada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa é uma informação extremamente importante, pessoal, já que as pessoas que têm interesse em ter uma qualificação e um título de especialista devem, então, procurar entidades que estejam credenciadas para que ela, então, saiba que o título que ela obtiver nessa instituição vai, então, ser qualificada e certificada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Caso a instituição não esteja, o título que ela fornecerá ao médico veterinário não terá validade em território nacional e a pessoa, então, que passou por esse processo não terá o título de especialista. Depois disso, nós temos, então, o artigo 7º, que fala que para submissão à prova de conhecimentos específicos serão considerados como pré-requisito pelo menos um dos seguintes instrumentos, ou seja, para que eu me submeta à realização de uma prova que me qualifique para ser um candidato a especialista, eu preciso ter ou o certificado de curso de especialização na área específica, conferida por instituição de ensino superior reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação, cuja sigla é CNE, ou pelo Ministério da Educação, que seria o MEC. Preciso ter ou certificado de conclusão de programa de residência na área específica, ou título de mestre na área específica, conferido ou revalidado por instituição de ensino superior, em curso ou programa de pós-graduação, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, né, chamado CAPES, ou pelo MEC, ou ainda título de doutor na área específica, conferido ou revalidado por instituição de ensino superior em programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES-MEC. Então, pessoal, para que eu me submeta, né, para que eu possa passar pela submissão a uma prova de conhecimentos específicos, serão considerados como pré-requisito pelo menos um dos seguintes instrumentos. Então, ou eu tenho um desses, ou eu posso ter mais de um, mas eu preciso ter pelo menos um desses. Comentei com vocês, né, sobre as entidades habilitadas para concessão do curso do título de especialista. Então, para vocês eu trago, né, em primeiro momento, as academias. Então, nós temos essas duas academias que estão registradas junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, nós temos a Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, né, e são essas as resoluções que me norteiam, né, a validação dela. E no caso, então, a especialização que essa academia compreende seria a medicina veterinária intensiva. Depois nós temos a Academia Brasileira de Clínicos de Felinos, né? Temos as resoluções aí que norteiam e no caso, então, confere o título de especialização em medicina felina.
Depois nós temos as associações, que eu precisei dividir em duas partes. Então, eu vou passar primeiro essas 4, depois mais 4. Então, nós temos a Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, cuja sigla seria ABRV, que confere então o título de especialista em radiologia. Nós temos a Associação Brasileira de Patologia Veterinária, cuja sigla seria ABPV, né, que confere então o título de especialização em patologia. Nós temos a Associação Natural de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, cuja sigla é ANCLIVEPA, e no caso confere então o título de especialista em clínica médica de pequenos animais. Nós temos também a Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, cuja sigla seria ABRAVET, que confere o título de especialista de acupuntura ao médico veterinário que estudar nessa associação. Temos também a Associação Brasileira de Dermatologia Veterinária, cuja sigla seria ABDV, que confere então o título de especialista em dermatologia. Temos a Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, que seria ABROVET, que fornece então o título de especialista em oncologia veterinária. Temos também a Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira, que fornece então o título de homeopatia veterinária. E nós temos a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, cuja sigla seria ABMVL, que fornece então o título de especialista em medicina veterinária legal. Além dessas, nós temos os colégios, né, que aqui no caso seriam esses 5 exemplos, né, que estão cadastrados e registrados no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, nós temos o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, que confere então o título de especialista em cirurgia e anestesiologia veterinária. Temos o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, né, um outro colégio, que aí no caso também confere o título de cirurgia e anestesiologia veterinária. Temos o Colégio Brasileiro somente de Anestesiologia Veterinária, que confere o título de anestesiologista veterinária. E nós temos também o Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimento, cuja sigla seria CBM-VHA, que fornece então o título de higienistas de alimento e de especialista em higienistas de alimento. E nós temos o Colégio Brasileiro de Oftalmologistas Veterinários, cuja sigla seria CBOV, que fornece então o título de oftalmologia. Sociedades, nós temos uma só no Brasil hoje, né, registradas ali no Conselho Federal, que seria a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, que confere então o título de especialista em cardiologia veterinária. Então, essas as informações que eu trouxe para vocês são todas as entidades habilitadas para concessão do título de especialista. Essa lista, pessoal, né, vocês podem ter acesso no Conselho Federal de Medicina Veterinária e é a lista mais atual, né? Eu retirei por esses dias do site do Conselho. Então, são essas as entidades que vão estar, então, habilitadas para conferir o título de especialista aos profissionais já formados em medicina veterinária. Bom, ainda então relacionado ao artigo 7º, né, que seria o profissional que tem interesse então a se submeter à prova de conhecimentos específicos, é obrigatório também, pessoal, a apresentação de memorial documentado, no qual se possa comprovar que o solicitante desenvolve atividades na área de especialidade requerida há pelo menos 5 anos, aí se incluindo de cursos de pós-graduação do tipo lato sensu ou estrito sensu. E o parágrafo 2º informa que o solicitante que não possuir qualquer dos títulos previstos nesse artigo poderá então pleitear o título de especialista desde que apresente memorial documentado que demonstre de forma inequívoca sua experiência há pelo menos 8 anos na área de especialidade pleiteada e logre, então, aprovação na prova de conhecimentos específicos. Então, pessoal, percebam que, além daqueles títulos, né, que eu passei para vocês, considerados como pré-requisitos
que eu constei, né? Certificado do curso de especialização na área específica, ou certificado de conclusão no programa de residência, ou título de mestre ou título de doutor na área específica, a pessoa que pleiteia a vaga também pode ter essas duas outras opções, né? A obrigatoriedade da apresentação desse memorial documentado, que nada mais é do que toda a comprovação de que a pessoa, né, já desenvolve atividades na área de especialidade há pelo menos 5 anos, ou então, se ele não tiver nenhum dos títulos que foi já informado, que ele então comprove a sua experiência há pelo menos 8 anos na área de especialidade que ele deseja então realizar a prova de conhecimentos específicos. No caso, o artigo 8º, né, fala que o profissional dirigirá o seu requerimento ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, em que possuir inscrição principal, né? Então, lembra que eu comentei com vocês? Cada estado terá o seu Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, o profissional inscrito em determinado conselho enviará, então, né, irá dirigir o seu requerimento a esse CRMV na qual ele está inscrito, instruindo-se, então, com cópias das peças de documento que houver feito parte do processo que se deu origem ao título junto à sociedade, associação ou colégio de âmbito nacional que eu já passei para vocês, quais sejam certificado conferido, né, pela entidade, o memorial documentado, então todas as informações referentes, atas de julgamento e ou resultados de exames prestados junto às entidades citadas, os certificados conferidos por instituição de ensino superior ou qualquer outra entidade ministrante de cursos de especialização, títulos de mestre ou doutor de cursos ou programas de pós-graduação credenciados pela CAPES ou desses títulos revalidados no Brasil quando obtidos no estrangeiro. Então vamos pensar assim, pessoal. Eu, né, fiz a minha graduação e fui diretamente fazer o mestrado, né? Então eu tenho o meu título de mestre na área que eu fiz o meu mestrado, que seria Medicina Veterinária Preventiva. Então, no caso, né, eu pego a minha documentação, né, referida, ou seja, o certificado que eu tenho de realização da pós-graduação em Medicina Veterinária Preventiva, junto todos os certificados, né, do período que eu fiz o processo de mestrado e, juntamente com o memorial documentado, eu vou então dar entrada no conselho para que eu preste a prova e tenha então aí o título, além de mestre especialista em medicina veterinária preventiva. O artigo 9º, então, fala que a renovação do registro de título será encaminhada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária por meio da entidade de especialistas. Então, aqueles colégios, associações que eu passei para vocês, então, também irá auxiliar nesse processo de renovação, já que o título de especialista funciona por anos, né? Eu tenho um período de anos na qual eu estou registrada e após esse período eu tenho que ir renovando o meu título de especialista. Então, o parágrafo 1º do artigo 9º fala que a renovação de registro está condicionada à comprovação de continuada atuação na área de especialista, devendo ser feita, então, pela apresentação de documentos referentes a atividades relacionadas no quinquênio, né, ou seja, nos 5 anos, tais como eventos promovidos pela entidade, pela administração de palestras e de cursos vinculados à especialidade, pela apresentação de trabalhos em conclaves científicos, né, então os congressos, os eventos aí de cunho científico, pela participação de eventos científicos nacionais ou estrangeiros, pela publicação de artigos de divulgação e trabalhos em periódicos arbitrados e indexados, por atividades de consultoria e assessoria, pela coordenação ou participação como orientador em programa de residência e de graduandos em medicina veterinária ou zootecnia, pela responsabilidade por serviços ou setores vinculados à especialidade e de inequívoca e comprovada atuação na rotina da área de especialidade. Então percebam, pessoal,
que eu tenho várias maneiras de comprovar que eu estou, então, atuando dentro do título de especialista que eu pleiteei. E essas informações, então, esses documentos, precisam ser enviados para o conselho para constar, então, que eu continuo atuando dentro daquela área que eu optei por me especializar, para que, então, o meu título seja mantida por mais 5 anos, pelo próximo quinquênio. Diz também, né, no parágrafo 2º, que os títulos de especialistas obtidos no estrangeiro, né, então eu posso fazer a minha especialidade em outro país, desde que seja reconhecido por entidade congênere brasileira e registrados pelo sistema do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselho Regional de Medicina Veterinária, passando, né, a ser então renovados seguindo os dispostos nesse artigo. E o parágrafo 3º diz que a não renovação do registro ou não atendimento ao que se estabelece esse artigo implicará no cancelamento do registro de título de especialista. Então, não adianta nada eu levar os documentos, ter o título de especialista e não comprovar a minha atuação na área. Porque se eu não demonstrar que eu estou atuando e que eu estou ativa nessa área, pura e simplesmente, então, o meu artigo, né, o meu título de especialista será cancelado. O artigo 10, então, informa que a falta de concessão do título de especialista pelo período de 5 anos acarretará no descredenciamento da entidade. Então, se a instituição também não fornecer, né, os dados de que ela está atuante, a entidade também pode se descredenciar. E com isso, então, os alunos ou os profissionais que obtiveram o título de especialista dessa entidade também poderão ser prejudicados. O artigo 11 fala que os casos omissos a esta resolução serão submetidos ao plenário do Conselho Federal de Medicina Veterinária, para que então seja votado e analisado caso a caso, e, de acordo com o artigo 12º, permanecem válidos os títulos de especialistas registrados sobre, né, o amparo, né, égide, vocês podem entender como amparo da resolução, né, que foi uma das primeiras, que data, né, de 17 de outubro de 2003, embora ainda sujeitos aos processos de revalidação, tá? Então, toda entidade sempre irá passar por processos de auditoria e fiscalização do processo para saber se elas podem continuar, então, válidas e fornecendo o título de especialista. Aqui eu trago para vocês um exemplo, tá? Esse aqui é o exemplo mais novo que nós temos no Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Que então demonstra para vocês como seria, né? Quando um profissional pleiteia o título de especialista. Então, observem lá que consta resolução número 1311 de 9 de março de 2020, aprova o registro de título de especialista, e aí fala, né, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, no uso das suas atribuições, né, explica tudo certinho, considerando a documentação contida no CRMV, considerando a decisão proferida pela sessão ordinária, resolve, então, aprovar o parecer conclusivo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, que defere o pedido de registro do título de especialista em diagnóstico por imagem na medicina veterinária, falando lá, né, pela Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, ao médico veterinário, citando o nome e o número do conselho, e disse ainda que essa resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. E aí, nós temos a assinatura do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e do secretário-geral. Então, quando o profissional pleiteia a vaga, né, são resoluções assim que são publicadas, conferindo então o título de especialista ao profissional veterinário. E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui, né, a lista de especialidades. Então, a lista de especialidades e as áreas de atuação poderá ser alterada, né, sempre que novas áreas do conhecimento passarem a contar com o profissional nela qualificado.
e descartada a possibilidade de enquadramento em área ou de especialidade correspondente ou afim, tá? A alteração da lista fica sujeita à aprovação do plenário do Conselho Federal de Medicina Veterinária, devendo-se então levar em conta a fundamentação da necessidade dessa alteração, então da inclusão ou da retirada de alguma área específica. Os pedidos de alteração na lista de especialidades poderão ser subscritos por entidades que já estejam habilitadas a conferir o título de especialista ou aquela cujos processos de habilitação estejam em trâmite no Conselho Federal de Medicina Veterinária, com o parecer preliminar de uma comissão mista de especialidades instruídas então pelo Conselho Federal. E aí, pessoal, eu trago para vocês a lista de especialidades, né? Vocês vão ver que é uma lista bem interessante e bem ampla, saindo basicamente daquilo que a gente tem habituado, que seria só pequenas, grandes cirurgias, né? Então, eu tenho a ideia, né? A especialidade de acupuntura veterinária, anestesiologia veterinária, bem-estar e comportamento animal, clínica e técnica cirúrgica. Essas, né, da maneira mais ampla possível da sua aplicabilidade. Depois eu tenho, dentro da clínica médica de grandes animais, a especialização em ruminantes, em equídeos e suídeos, tá? Então, especialização em ruminantes seria uma, especialização em equídeos seria outra e especialização em suínos seria outra. Tenho também a especialização em clínica médica de pequenos animais, que eu posso então separar em cardiologia, dermatologia, odontologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia. Posso ter também a especialização em ecologia e gestão ambiental. Posso ter especialização em economia rural e gestão de agronegócio, onde, né, posso ter ali a subdivisão em organização de cadeias produtivas, comercialização e marketing da indústria animal. Tenho também especialização em farmacologia e terapêutica veterinária, fisiologia e endocrinologia veterinária, genética e melhoramento animal, homeopatia veterinária, inspeção higiênica, sanitária e tecnológica de produtos de origem animal, onde eu posso subdividir em carnes e derivados, leites e derivados, pescado e derivados, ovos e derivados, mel e derivados, controle físico e químico e microbiológico de produtos de origem animal. Tenho também a especialização em medicina e produção de animais aquáticos, medicina e produção de animais de laboratório, medicina e produção de animais silvestres, medicina veterinária intensiva, medicina veterinária legal, que são, entre aspas, as mais recentes que nós temos na lista de especialidades. Tenho também medicina veterinária preventiva, onde eu posso ter a subdivisão em saúde pública, epidemiologia, zoonoses e planejamento em saúde animal, doenças infecciosas e parasitárias, vigilância sanitária e morfologia veterinária. Tenho também a microbiologia veterinária, né, que pode englobar virologia, bacteriologia e micologia. Tenho a morfologia veterinária, que trabalha com anatomia, histologia, citologia e embriologia. Tenho a parte de nutrição animal, que eu posso subdividir em ruminantes, não ruminantes e agrostologia, que nada mais é do que o estudo de pastagens e dos alimentos fornecidos para os animais. Tenho a área de parasitologia veterinária, a área de patologia clínica veterinária, a área de patologia veterinária, onde eu posso ter, então, a subdivisão em anatomia patológica, histopatologia e ornitopatologia. Tenho a área de produção animal, os subitens podem ser bovinocultura, bubalinocultura, caprinocultura, ovinocultura, equidiocultura, suinocultura, avicultura, cunicultura, apicultura, sericicultura e estrutiocultura. Posso ter também a especialização em radiologia e diagnóstico por imagem veterinária, onde eu posso ter a subdivisão como ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e videolaparoscopia.
Tenho a área de reprodução animal, onde eu tenho as especialidades baseadas em andrologia, tecnologia do sêmen e inseminação artificial, ginecologia e obstetrícia veterinária, produção in vitro de embriões, transferência de embriões, clonagem animal, transgênese animal, fisiologia e manejo reprodutivo. Tenho também especialidades na tecnologia de produtos de origem animal, como carne e derivados, leite e derivados, ovos e derivados, mel e derivados, e também poderia colocar aqui pescado e derivados. E tenho também a especialidade em toxicologia veterinária. Então percebam, pessoal, que a lista de especialidades é gigantesca. Então eu acredito que vocês que estão chegando agora dentro da medicina veterinária possam aprender aí e ver que a área onde vocês pretendem atuar pode ser da mais vasta possível, né? Muito ampla e cheia aí de oportunidades para vocês. Deixo aqui para vocês a lista de referências bibliográficas consultadas para a aula de hoje. Espero que o assunto tenha sido interessante, trazendo aí um pouquinho de conhecimento nas possíveis áreas de atuação que vocês possam ter depois de formados como médicos veterinários. E estou à disposição, caso após vocês assistirem à aula, ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer alguma colocação sobre o assunto. Agradeço imensamente a paciência, desejo a vocês bons estudos e até a próxima, pessoal!